Você já ouviu falar da mulher que foi transformada em uma estátua de sal? Você conhece essa história? Sabe por qual motivo isso aconteceu? Fique aqui e assista até o final, que no vídeo de hoje, iremos desvendar esse mistério, e ao final do vídeo veremos como podemos aprender com essa história. Já se inscreva em nosso canal, e compartilhe esse vídeo para nos auxiliar a fazer nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Texto de Gênesis capítulo 19 e versículos 24 a 26 diz o seguinte: Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Para compreender essa cena precisaremos voltar um pouco na história. Voltaremos para o momento em que Abraão intercede pela vida de Ló. Isso está descrito no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 20 a 33. Abraão estava hospedado perto dos carvalhais de Manre, quando 3 homens, que mais tarde são revelados como mensageiros de Deus, apareceram para ele. Abraão os recebeu calorosamente, oferecendo-lhes água para lavar os pés e comida para comer. Durante essa visita, Deus revelou a Abraão que ele estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, por causa da sua extrema maldade. Ao ouvir isso, Abraão ficou preocupado com o destino de Ló, seu sobrinho, que morava em Sodoma. Ele sabia que Ló era justo e temente a Deus. Então, Abraão ousadamente começou a interceder diante de Deus pela cidade. Abraão aborda Deus com uma série de perguntas, demonstrando sua preocupação e seu desejo de justiça, como está descrito em Gênesis, capítulo 18 e versículos 23 a 24. Farás tu também perecer o justo com o ímpio, peradventura haja 50 justos na cidade. Destruirás também, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela. Abraão continua a argumentar com Deus, perguntando se ele pouparia a cidade, se houvesse menos do que 50 justos. Deus concorda em não destruir a cidade, se houver pelo menos 10 justos. Abraão, então, termina suas negociações, e os mensageiros partem em direção a Sodoma. Ló estava morando em Sodoma quando os 2 anjos chegaram à cidade ao entardecer. Eles encontraram Ló sentado à porta da cidade, e foram recebidos por ele com grande hospitalidade. Ló os convidou para passar a noite em sua casa, e preparou uma refeição para eles, assando pães sem fermento. Porém, antes que pudessem se recolher para descansar, os homens da cidade, conhecidos por sua maldade, cercaram a casa de Ló, e exigiram que ele entregasse os visitantes, para que pudessem abusar deles. Ló, horrorizado com a perversidade dos homens, tentou proteger os anjos, e ofereceu suas 2 filhas virgens em vez deles, uma ação que hoje pode parecer incompreensível, mas que na cultura da época, era vista como uma forma de proteger a honra e a segurança dos hóspedes. Diante da intervenção dos anjos, que cegaram os homens que tentavam entrar na casa, Ló foi instruído a levar sua família para fora da cidade, pois Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, devido à sua grande maldade. Os anjos disseram a Ló para alertar seus genros e suas filhas sobre a iminente destruição, mas eles não levaram a sério suas palavras. Finalmente, ao amanhecer, os anjos instaram com Ló para que ele e sua família deixassem a cidade o mais rápido possível. Eles foram conduzidos para fora de Sodoma, e orientados a fugir para as montanhas, sem olhar para trás, para que não fossem consumidos pelo fogo do julgamento divino. Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram guiados pelos anjos para um lugar seguro, e enquanto fugiam, a cidade de Sodoma foi destruída por uma chuva de fogo e enxofre enviada por Deus, como um juízo sobre sua maldade. Ló, sua esposa e 2 filhas seguiram os mensageiros divinos, ansiosos para escapar do destino catastrófico que aguardava as cidades ímpias. À medida que o sol surgia no horizonte, Ló liderava sua família pelas ruas vazias de Sodoma, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O medo e a agonia consumiam seu coração, enquanto ele corria em direção à segurança, sabendo que o juízo de Deus estava prestes a desabar sobre a terra ímpia, que ele uma vez chamou de lar. Enquanto fugiam, o céu começou a escurecer com nuvens negras, e o estrondo de trovões ecoava pelo ar, anunciando o iminente desastre. Ló apressava-se, suas pernas movendo-se com uma urgência renovada, enquanto sua esposa seguia atrás dele, suas filhas agarradas às suas mãos.
No entanto, a esposa de Ló, incapaz de resistir à tentação da curiosidade proibida, olhou para trás, desobedecendo a ordem divina. Em um instante, ela se transformou em uma estátua de sal, congelada para sempre como um lembrete sombrio das consequências da desobediência. Ló e suas filhas continuaram sua fuga desesperada, seus passos ecoando pelas ruas vazias e silenciosas. O cheiro de enxofre pesava no ar, enquanto o fogo e a enxofre caíam dos céus, consumindo as cidades pecaminosas com uma ira divina incontrolável. Finalmente, Ló e suas filhas alcançaram um lugar de segurança, olhando para trás, apenas para testemunhar a devastação total que se desenrolava diante deles. Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas, uma lembrança sombria da justiça implacável de Deus e da importância da obediência. Todos nós carregamos um histórico. Alguns de nós possuímos registradas notáveis falhas éticas, enquanto outros conseguem confinar seus erros a categorias menos alarmantes. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos o quão repulsivo é qualquer pecado em comparação com a pureza divina. Cada transgressão é um exercício chocante de autocentramento e idolatria. A fé que salva nos liberta da dominação do pecado, capacita-nos a escolher o que Deus deseja em vez do que nós queremos e, gradualmente, alinha nossos anseios com os de Deus. Ao invés de buscarmos nossa própria exaltação, aprendemos a glorificar nosso Criador. No entanto, se formos sinceros, admitiremos que ainda abrigamos resquícios de idolatria em nossos corações. Conforme progredimos em abandonar uma área de pecado, muitas vezes nos tornamos hábeis em ocultar outras. Por mais que busquemos crescer na graça, encontramos nosso passado ainda atraente. Contudo, reconhecer e lamentar nossos pecados não é suficiente para deixá-los para trás. Devemos aprender a detestá-los. Isso me leva a refletir sobre a esposa de Ló. Você se lembra dela? Ela criou sua família em uma cidade marcada pela depravação sexual. Teve que ser fisicamente arrastada para fora de sua cidade natal para evitar sua iminente destruição. Olhou para trás e instantaneamente se transformou em uma estátua de sal. Uma das histórias mais curiosas da Bíblia. Entretanto, ao examinarmos mais de perto, sua breve história tem muito a nos ensinar. O significado de olhou para trás é de que ela considerou, avaliou, prestou atenção. Em outras palavras, após ser retirada de sua vida centrada em si mesma e colocada em um novo caminho de liberdade, a esposa de Ló olhou para trás com desejo e saudades de seu passado. Ela o fez precisamente quando esse passado estava sendo consumido pela ira de Deus. Acredito que uma pista para entender sua morte está na transformação que ela sofreu. Deus poderia ter encerrado sua vida de várias maneiras, poderia tê-la convertido ou coberto com qualquer substância, mas o Gênesis especificamente nos diz que ela se tornou uma estátua de sal. Para nós, ouvintes modernos, o sal é conhecido como tempero, mas isso é devido ao advento da refrigeração. Por milênios, a principal função do sal não era temperar, mas sim conservar. Uma metáfora adequada para a senhora Ló. E se Deus tivesse sido misericordioso com a esposa de Ló, e se ele tivesse permitido que ela escapasse da maldade de Sodoma para um lugar melhor, enquanto ainda mantinha em seu coração amor por seu passado, o vírus da maldade de Sodoma teria ido com ela para sua nova casa, teria sido preservado dentro dela, esperando uma oportunidade para infectar outras vidas. Ao invés de permitir que ela conservasse a amada lembrança de Sodoma em um novo lugar, Deus a conservou como uma estátua de sal. Ela se tornou um memorial da preservação do mal, um aviso para todos os que a vissem rigidamente preservada, um lembrete de desejo. Eu sou como a esposa de Ló, preservo dentro de mim a lembrança de pecados desfrutados no passado. Reconheço meu pecado, mas não o detesto. Contemplo a ideia de repeti-lo, mesmo em meio à minha nova liberdade, e corro o risco de espalhá-lo para as vidas ao meu redor. Que Deus tenha misericórdia. Se seu olhar espiritual fosse congelado neste momento, no que estaria focado? Todos os dias temos a escolha de olhar para frente, em direção à graça vivificante, ou para trás, em direção à morte saturada de pecado. Escolheremos o autocentramento ou o foco em Deus? Como queremos ser lembrados? Como alguém que preservava os prazeres do pecado, ou que preservava os frutos da santificação? Que a memória de nossos pecados passados seja manchada pelo odor pungente dos fogos de Sodoma, que o cheiro da ira de Deus elimine a impiedade de nós os dias passados,
e que o aroma da graça de Deus nos conduza a uma nova vida, com os olhos fixos em nosso Salvador Jesus Cristo.